Sejam bem-vindos ao Grave Podcast, seu podcast de artes integradas. Hoje a gente vai falar de artes visuais, mas não só. A gente vai falar sobre corpo, sobre poéticas à deriva, sobre imagem e sobre o que resgata a imagem e a sensibilidade dela. Para isso, eu convidei a multiartista Ana Neves, que agora, né, eu não sei se depois, quando você ver esse episódio, está com uma exposição lá na Torre Malakoff chamada Tropical Trópico, aqui tudo derrete. Mas não fique surpreso se você vê ela também em algum festival, pois ela também é protagonista no filme Chão, um filme que traz vários artistas da Mata Norte. E também vai falar sobre outras exposições coletivas que ela está também em cartaz. Bom, Ana, primeiro eu queria falar um pouco do teu processo assim, de construção como artista, né? Hoje eu vejo que tu vem se consolidando como pintora, mas não só. Então me fala como foi, como é que começou essa tua trajetória nas artes. Oi, Diana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas as pessoas vão estar escutando, mas obrigado pelo convite para estar aqui conversando contigo. A minha trajetória com arte, ela começa, eu acho que é bem comum com os artistas começar na infância, né? Comigo começou na infância também. Com 11 anos eu já estava estudando pintura e desenho na Escolinha de Arte do Recife, mas eu só consegui entender que aquilo era a minha profissão, eu tinha 20 anos. A gente tem essa dificuldade, né, enquanto artista, de perceber que o que você faz já é profissão, e não um hobby ou uma segunda opção, assim. E aí a minha trajetória começou profissionalmente mesmo, há uns 5 anos, mais ou menos, no circuito de poesia, aqui na cidade do Recife, né? As pessoas começaram a acompanhar o meu trabalho com literatura, e aí eu fui espalhando o que eu mais tinha a propor, que era o desenho. Nesse momento eu tinha autopublicado um livro chamado Macambira, que tinha algumas ilustrações, e as pessoas foram se interessando também pelas ilustrações, e aí eu fui me mostrando mais esse lado plástico, né, além da palavra. E tu és natural de São Vicente e Ferrer, que é um município do Agreste de Pernambuco, e a gente percebe que tuas obras dialogam muito com essa questão de territorialidade. Tem uma mesmo que eu estava vendo que traz meio que uma casa-cabeça, né? Uma criatura, um personagem que traz uma casa na cabeça. E aí, o que é que tua conexão com a tua cidade natal traz para quando tu tá pintando, para os teus desenhos, enfim, para a tua narrativa? Existem várias coisas nessa coisa de eu ser de São Vicente e produzir sobre o território, né? Porque tem o registro. Eu acredito que muito dos meus cenários parte do cenário da Mata Norte, porque quando eu nasci, São Vicente era Mata Norte, agora é Agreste. Enfim, todos os cenários parecem muito com os cenários da Mata Norte, e isso é uma coisa que eu tento permanecer no meu trabalho. Mas, enquanto território, eu tenho começado a pensar que qual é o território? Se todos os lugares onde a gente coloca os pés, a gente existe nele, né? Então, eu não sei se eu estou falando mais desse território, se eu estou falando do território Recife, Pernambuco, São Vicente, Brasil, mundo. Mas tem essa coisa muito forte de necessitar falar sobre lugar, ou o movimento, ou a partilha de sair de um canto para outro, mas não enquanto lugar que eu sou, ou que eu pertenço. Sim. E, tipo, tu percebe que isso vem trazendo nas tuas produções também essa ideia de trazer tempo e espaço. E isso vem também na poesia? O tempo e o espaço tu também carrega na tua poesia? Eu acho que sim. Na oralidade. A minha poesia ela é muito oral, e eu acho que isso é sobre território, né?
isso demarca muita coisa. Mas existe um oco. Tanto na minha poesia quanto na minha imagem, existe essa falta mesmo. Eu acredito que é muito por ter saído de São Vicente muito nova e ter, na minha memória, a coisa de estrada, sabe? De estar sempre estrada. Eu saí de São Vicente algumas vezes para Recife e voltei para São Vicente algumas vezes. Então eu tenho essa coisa de movimento e de estar em estrada que é muito forte para mim. Então tem esse oco, que não é não pertencer, mas é pertencer ao trânsito, sabe? À mudança. E é isso que eu tento elucidar no meu trabalho, assim, plástico e de texto também. Então, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Então, essa questão de você sair de São Vicente afetou as tuas produções? Tudo afeta a minha produção. Mas sim, afetou muito. Porque eu acredito que se eu existisse ainda em São Vicente, eu falaria sobre outra coisa e de outra forma. Tu sabe por que teve essa mudança de Agreste para Mata Norte? Olha, eu acho que foi uma coisa de comércio. Porque na Mata Norte existe os canaviais, né, ainda. E a minha cidade não existe canavial, a minha cidade é de Bananais. E a gente exporta banana nacionalmente. Então eu acho que, numa coisa de mercado, a cidade ser a única do Agreste e a exportar banana deve ser uma coisa mais rentável, tá ligado? Eu acho que vai por aí, por esse caminho. Mas eu não sei se é exatamente sobre isso, porque a cidade se comporta como uma zona da Mata Norte. Assim, as pessoas não são agrestinas, elas são da mata mesmo. As pessoas se comportam como... Toda a cidade se comporta como Mata Norte ainda. Fiquei viajando agora. Como é se comportar como Mata Norte? Eita, essa é uma pergunta... Não sei. É específico. A gente sabe quando a pessoa... Quer dizer, eu sei, né? Talvez por ser de lá... Eu sei identificar quando a pessoa é agrestina e quando ela é da mata. É uma coisa meio que é mais próximo, talvez, daqui. Não, porque eu também vou falar de uma visão da capital, né? Tipo, a galera da Mata Norte tá mais perto do que a galera do Agreste. Mas eu acho também que tem a questão do clima, né? Tem a questão do clima que e tem muda a questão... seco. E tem a questão de ser mesmo, sabe? Quando eu falo isso, é a questão de ser. Das pessoas mesmo, assim, é específico. A gente fala muito de coisas subjetivas, né? Tu falou desse oco, desse não lugar. E como tu materializar isso a partir dos materiais que tu usa, assim? Qual tipo de materiais tu usa para trazer essa visão de não lugar e de território para tuas obras? Eu não sei se tem a ver com o material, mas tem a ver com como eu faço, né? Com a técnica que eu utilizo, assim, que é de encontrar as coisas através da mancha. Tem uma coisa que é muito forte no meu trabalho, que são os rostos, né? Que é marcante. E os rostos, eles são encontrados através de manchas. Eu mancho procurando um rosto até encontrar. Eu acho que isso tem a ver com o não lugar, ou com a busca de um lugar. E procurando até encontrar mesmo, sabe? Até que a imagem seja aquele resultado, eu estou procurando. E através do não lugar mesmo, assim. Não sei se eu te respondi. Meio que, eu acho que respondeu. Mas assim, como é que tu sabe que tá pronto? Essa é a grande questão. Essa é a questão que me pega muito, porque tem coisas que eu tenho produzido há 1 ano, sabe? E tem coisas que eu produzo em 1 mês, tem coisas que eu produzo em 2 meses. Às vezes quando o conteúdo se esgota, quando eu não tenho mais o que resolver na pintura, então eu entendo ela como pronta. Puxando assim, então, para essa coisa do que tu faz, de que material tu usa e o que tá inacabado, tu vê nas pessoas que estão interpretando a tua arte uma diferença muito grande, assim, do que tu quer mostrar e o que elas interpretam? Isso está sendo uma questão bem grande para mim, porque como eu estou fazendo e eu sei o conteúdo do que se trata a pintura, eu me sinto muito exposta. Porque é muito pessoal, assim. A minha produção é bem pessoal. Mas aí eu tenho entendido que as pessoas têm interpretações que não tem nada a ver com a minha vida, tá ligado? E isso tem me deixado bem confortável. Isso tem me feito relaxar um pouco mais, porque no momento de exposição, por exemplo, eu fico me sentindo
o nome já diz muito. Eu fico me sentindo completamente exposta. Mas aí, entendendo as interpretações, eu fico mais tipo, tá bom, as pessoas estão entendendo suas coisas e se entendendo enquanto indivíduos, né, que compreendem a arte, assim. E não é tua intenção também refutar, né? Tipo, não é sobre isso. Não, de Não nenhuma é. forma. Eu acho que adoro. a pintura traz muito isso de interpretação, mas tu já viu uma coisa assim, nada a ver. Tipo, tua intenção era essa, a galera puxou pra outro mundo, outra coisa. Aham. Sim. Tem uma palavra que as pessoas começaram e até pararam, ainda bem, que estava sendo bem difícil de lidar e de interpretar, que era monstros. Lidando com as minhas figuras como se fossem monstros. Tem uma coisa fora do país que é muito interessada em monstruosidades. Só que, para mim, estava chegando num lugar muito delicado, porque eu estou me retratando e eu estou retratando pessoas próximas de mim. Então, como é que eu compreendo essa monstruosidade? Então, eu estava tentando me aproximar das minhas sombras para me aproximar dessa interpretação. Só que não estava me fazendo bem, sabe? Tipo, porque eu não estou construindo monstros. Eu estou construindo figuras que, se você não compreende, não precisa também denominar e botar eles numa caixa, sabe? Tipo, A gente não precisa definir o que são. eu acho que é uma dificuldade muito grande, assim, hoje em dia, das pessoas entenderem que elas não sabem falar sobre algumas coisas e não falarem, sabe? Ou perguntarem. Chegar mais próximo das pessoas que produzem e, sei lá, enfim, serem mais sensíveis. Essas exposições que a gente vai falar um pouco já mais à frente, mas as exposições que tu tem participado, tem dado abertura para isso, tipo, a curadoria e também a forma como a mediação acontece, tem dado abertura para a galera se aproximar mais do intuito, do teu intuito como artista? Sim. Inclusive, eu tenho participado de coisas bem legais, assim, onde a curadoria nos tira do centro de pessoas negras produzindo sobre negritude e colocando a gente no lugar de pessoas que produzem sobre vida. A gente está vivendo e registrando coisas, né? Acho que o trabalho de arte visual é muito sobre registro, para mim. Então, eu tenho participado de muitas coisas que visualizam a gente enquanto pessoas que estão sonhando, enquanto pessoas que estão desejando coisas. E aí tira esse peso de produzir sobre Negritude. nossa vida, nossa existência, assim, no lugar mais de... Como que eu digo? Ferida, né? Social, assim. Pra um lugar de subjetividade mesmo, de nossa. dores e toda essa coisa, né? É. Aí, trazendo assim também para o suporte, eu acho que, voltando assim para o que tu tá falando, acho que essa coisa de poética traz muito essa liberdade, né? Eu observo que quando a gente tá trazendo uma geração de artistas que tem tido uma liberdade maior, ao mesmo tempo que tem uma cobrança, né, de você trazer muitos temas clichês ou muitas coisas assim, que parece que a sociedade espera de você que você produza uma coisa que tenha dentro dessas feridas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou percebendo uma nova geração de artistas que não estão necessariamente falando sobre isso, mas estão tendo uma liberdade de falar sobre outras coisas, sobre temáticas diversas, e debater não só os suportes, como só a pintura, mas debater vários suportes. Aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como como tu vê, assim, em relação à tua relação já com o mercado e com a exposição da tua arte, como tu vê a diferença da recepção para desenhos, por exemplo, tu pode já falar da poesia também, a recepção, assim, tipo, tu vê que é mais fácil tu entrar dentro de um suporte como a pintura ou não? Eu acho que a partir da pintura, porque a imagem ela é meio óbvia, né? Tipo, não que é óbvio, mas a imagem ela tá na nossa frente, assim, e a gente é mais acostumado a olhar e compreender algumas coisas. E o texto é meio
solitário você ler e compreender, né? Tem uma linha que você pode acessar ou não. E o texto, até para mim, ele é muito confuso. A minha construção do texto. Então, eu acho que a imagem, ela realmente é melhor recebida. Porque mesmo que a pessoa não compreenda o que eu falei, o que eu construí de imagem, ela tem toda a sua construção de imagem, ela vai acessar o meu cenário, ela vai acessar o rosto, ela vai acessar as expressões que eu utilizei. E no texto pode ser que não. Absorve mais fácil, talvez. É. Você olhar e, tipo, só olhar assim, né? E aí, qual a diferença, assim, que tu encontra da forma como tu trabalha na pintura e os desenhos? A cor, principalmente. Mas a coisa que eu busco no desenho, que é diferente na pintura, além da cor, claro, é que o meu desenho ele é muito mais rápido. Eu consigo fazer um desenho em 2 dias, eu não consigo fazer uma pintura em 2 dias. Nem pensar, nem executar. Eu acho que é a facilidade de técnica mesmo, principalmente. Não tem muito a ver com narrativa, não. É mais com a forma como eu me sinto mais confortável com o desenho do que com a pintura. A pintura é uma coisa que é muito estranha para mim ainda fazer e que eu gosto por conta disso, sabe? A pintura para mim é ter um problema para solucionar, que é uma coisa que eu gosto muito e que se parece muito com o texto. E é o que eu não sinto tanto com o desenho, sabe? O desenho eu não tenho tanto que solucionar. Eu vou lá e faço e ele existe. Mas a pintura eu tenho que ficar fazendo, tirando, esperando. Às vezes eu demoro muito porque eu estou esperando a pintura fazer sentido para mim. E o desenho ele é mais rápido. Mas eu não sei te explicar o que é, entendeu? Sim, não precisa também ser inacabado. Não precisa ser acabado. É mais transitório, talvez. Sim. E aí, como é a tua rotina, assim, de processo criativo nesse sentido? Quais as etapas do teu trabalho, assim, como artista visual? Como eu te disse, assim, tudo interfere no meu trabalho. Então, o meu trabalho sou eu vivendo mesmo. Tipo, se alguma coisa acontece no meu dia, aquilo vira mote. Mas não imediatamente, sabe? Tipo, aquilo é anotado e um mês depois vira pintura, vira um texto, vira um desenho, vira alguma coisa falada, sei lá, que é uma coisa que eu tenho experimentado. Mas a minha rotina, ela é incansável, eu não paro de fazer. Mesmo que eu não tenha nada assim, mesmo que o branco e o oco do papel e da tela estejam lá, eu tô friccionando alguma coisa, sabe? Eu tô todos os dias no ateliê. E eu passo muito tempo no ateliê. E tudo que eu consumo na minha vida é pro meu trabalho. Isso às vezes é bem cansativo, porque eu não paro de trabalhar por conta disso, né? Todas as minhas vivências, elas calham em trabalho. E tem sido uma questão, porque a gente precisa descansar, né? E é uma coisa que eu, inclusive, tenho abordado bastante no meu trabalho, que é o descanso. Que é uma lacuna, assim, pra mim, porque eu só trabalho. É um 8 ou 80, né? Tipo assim, não, é um trabalho. Como é, tipo, você... É uma outra forma de pensar trabalho e outra forma de... E agora com essa demanda de... Eu sou artista visual e eu preciso produzir. Tu tá sentindo essa pressão já da grande mão do capitalismo do mercado? Super. Super e além de ser artista e ter que produzir, ser artista e ter que lidar com a dinâmica de ser artista, né? Que é estar em lugares, ver pessoas, falar com pessoas, escrever sobre seu produto, projetos, enfim. Que não era uma coisa que eu estava acostumada. Eu sou artista que produzo arte, né? Eu faço a coisa, mas eu não tinha a noção de que eu precisava ser a minha produtora, ser a pessoa que trabalha com o meu dinheiro, que organiza a minha vida mesmo, né? Tipo, mas está sendo bem difícil entender
o limite das coisas e entender que eu sou, além de tudo, uma pessoa que precisa de descanso, né? E aí, sendo tantas profissionais dentro de uma só, eu tenho tido uma necessidade muito grande de não ser, sabe? De ficar suave, inútil. De ser completamente inútil para o mundo, né? Para a profissão, para o capitalismo, para o grande mercado, enfim. E a galera, tipo, uma coisa que eu tava percebendo aqui é que a galera tira muito que o fato de você ter artista visual, você, tipo, tem muito tempo também, né? E não, pelo que tu tá falando, é uma coisa que tu não consegue separar muito, né, o teu pessoal do teu profissional. Eu me lembrei muito de uma época que eu tô sem psicóloga no momento, mas eu me lembrei de uma época que eu tava fazendo terapia e tal, e eu conversava sobre um dilema muito grande da minha vida de produtora, que foi quando eu passei num concurso de professora de Igaraçu, e foi na mesma época que eu fui chamada para um trabalho que eu tinha que fazer 15 dias, que era 15 dias. E sendo que era uma oportunidade muito grande, assim, eu fiquei, oxi, é 15 dias, mas que pode fazer mais tempo. E aí, tipo, nessa vibe, eu conversei com a psicóloga e falei sobre isso, que eu não sabia em qual caminho eu ia, se eu ia largar essa coisa de concurso e nem entregar nada e tal, ou eu ia continuar como produtora. E ela falava muito assim, Diana, você não vai conseguir se manter numa sala de aula, num ritmo de, tipo, essas coisas, 8 horas. É uma rotina que é muito premeditada, tá ligado? Aí foi quando eu, tipo... Eu ainda cheguei a deixar os documentos lá, vi se eles chegaram até me dar o número do Vem Trabalhador. Fiquei, eita, tentada a ter o Vem Trabalhador. Mas aí, eu, tipo, ficou faltando um documento. Aí no outro dia eu não voltei nunca mais. Aí eu não voltei nunca mais. E foi quando eu acho que a minha vida deu essa virada de trabalhar só com isso. E aí, tipo, tô falando isso assim, pra, tipo, entender também a tua dinâmica com o tempo, assim, né? Tipo, como é que tu não consegue separar essa coisa do eu artista e eu, e quanto tempo, assim, tu fica debruçada nas tuas coisas. Eu tive essa virada também. Teve um momento em que eu precisei não trabalhar pra ninguém, pra poder viver essa coisa que eu tava indo atrás, né? Eu acho que trabalhar com arte A arte é muito egoísta. Ela precisa do nosso tempo inteiro. Ainda mais a gente fazendo de uma forma independente, né? Hoje em dia eu estou conseguindo acessar algumas coisas como galeria para me ajudar a chegar em determinados lugares, mas no começo eu trabalhei, foi de uma forma muito sozinha, assim. Então eu tive que não trabalhar para ninguém. E isso custou muito, porque você não tem dinheiro, você não tem... isso mesmo, essa possibilidade de não fazer, né, a coisa, assim. E até de fazer a coisa, porque para trabalhar com arte você precisa ter um pouco de dinheiro para comprar material. E, tipo, como que você tem esse dinheiro? E é muito caro o material, E é muito né? caro, pô. E aí... Mas foi graças a esse tempo em que eu abdiquei mesmo de não trabalhar para os outros que eu consegui estar nesse momento agora de poder trabalhar para mim, né? Mas é realmente difícil distanciar o eu artista e o eu. Porque, enfim, tem a coisa que se mistura também, né? O artista não é como um professor, não é como um dentista, não é como um advogado que tira a farda e aquilo se acaba. A gente tira a farda, a gente tira o pincel da minha mão, mas o meu pensamento continua produzindo arte. Eu tenho um pensamento muito constante de... Enfim, tudo que existe na minha vida, tudo que eu faço, eu vou sair daqui e isso vai me provocar alguma coisa, sabe? Esse encontro da gente. Talvez eu seja viciada em trabalho, talvez. Workaholic. Mas que é realmente, tipo, muito grudado, sabe? Mas é porque é um trabalho, porque a gente vive na... Ainda bem que é um trabalho, porque é uma coisa que tu faz... Mas a gente vive na sociedade, e porque a gente vive na sociedade do consumo, e tem pessoas que consomem teu trabalho, mas ao mesmo tempo
no cerne das coisas, se a gente não fizesse nada, se a gente só fosse, sei lá, Homo sapiens sapiens, não ia ser um trabalho, ia ser tipo só tu fazendo. Um registro, deixando lá pra outra pessoa ver, futuramente ou no mesmo tempo só. A diferença é que tu é muito melhor do que eu, por exemplo, nisso. Que eu não consigo fazer uma coisa assim, né? Com essa estética. Mas aí, tipo, acho que a gente pode puxar então pra estética e as referências, tipo, como é essa coisa de tu perceber. Eu, particularmente, acho tuas obras muito bonitas, mas não necessariamente tu trabalha com essa coisa da beleza. Então, fala um pouco sobre essa coisa da beleza e do senso estético que hoje a gente tem e que é uma coisa que mudou também, porque a gente historicamente sabe que a estética muda. Uhum. O que é que a gente considera massa, antigamente não era essa coisa assim, sei lá, da história da arte tradicional. E fala também um pouco das tuas referências, tipo, além do que tu traz de São Vicente Ferrer e de onde tu veio, que outras coisas, músicas, sei lá, teatro, poesias, poéticas, pessoas faz tu trazer essas personas que tu traz pra tua obra? A primeira pergunta foi sobre o quê mesmo? Eu botei 2 em 1, era pra eu ter só feito a primeira, mas... Estética, sobre como tu lida com essa coisa do bonito, feio e o que é pensado e tal, sobre isso. Então, isso nunca foi uma coisa que me importou, mesmo assim. Nem mesmo quando eu era criança, que eu fazia. Tem uma coisa que é bem interessante nesse momento de eu criança, porque quando eu entrei na escolinha de arte, eu entrei numa turma de idosas, não foi numa turma de crianças. Então eu pintava em volta de idosas que, às vezes, elas tinham uns comentários que eram bem críticos, sabe? E aí, enquanto criança, eu ficava sem saber, tipo, responder, nem mesmo sentir aquilo. E aí eu desenhava natureza, eu pintava e desenhava natureza morta nessa época. E teve uma hora que chegou uma galera lá na escolinha para grafitar o muro. E aí eu sentei e vi a galera grafitando e eu fiquei tipo, é isso que eu quero me expressar, eu quero cor, eu quero palavra, pode botar. Tipo, não é só olhar uma coisa e fazer aquilo mesmo. Eu vi a possibilidade do que podia ser, né? Aquela ferramenta que eu estava aprendendo a usar. Então eu acho que a partir desse momento eu entendi que eu não estava afim de mostrar aquilo que as pessoas poderiam ver com os próprios olhos. Ou agradar. E nem agradar. Tipo, eu não queria fazer uma paisagem que alguém pode registrar ou que alguém pode ir lá e ver. Eu queria muito mais, assim, era mais uma coisa de construir a imagem ou elaborar memória, mas não como verdade, sabe? Eu tenho lidado também com essa construção de verdade e não verdade como se a criação ou a invenção fosse também verdade. Então, tem essa coisa de fugir da beleza, porque eu não estou interessada nessa coisa de ser agradável. Eu faço rostos que estão, geralmente, com um rosto muito sério, né? Então, eu não estou realmente interessada em agradar, não. Eles estão se impondo e olhando para a pessoa que está olhando para eles. Então, nunca foi do meu interesse, assim, buscar beleza. Embora eu saiba que por trás disso tem, né, também o senso estético, assim. Mas essa estética vem da distorção. Pronto, agora eu elaborei uma coisa. Eu acho que é a palavra, assim, que mais concretiza o que eu tenho buscado é a distorcer. É ver a realidade e distorcer aquilo, é ver um corpo, distorcer o corpo, é ver qualquer matéria e distorcer aquilo, sabe? Como verdade, não como mentira, como invenção. E quando é inventado é real, tipo, né? Tipo, acabou, saiu da tua mente e é uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa. É. E outra coisa é outra. É outra. E indo e voltando. E 8 e 80. E aí, tuas referências, traz aí, tu traz o quê? Que outros artistas tu consome? Tá. Eu tenho uma referência muito maior do texto do que da imagem. Chegou um tempo que
Na academia, a gente é muito provocada a fazer cópia, né? Em escolas, a gente é provocada a fazer cópias e tal. E aí eu comecei a ficar com muito medo de fazer as coisas dos outros. De repente, chegar e, putz, tem uma coisa que é de fulaninho. Por conta do olhar, né? E que não que isso seja ruim. Eu entendo hoje que não é ruim, sabe? Mas enquanto eu estava procurando o meu jeito de fazer, isso para mim era um pouco delicado, ficar observando as obras dos outros, porque eu tinha medo de imitá-lo. Então, eu acabei tendo mais referência de texto. Então, tem textos que são bem marcantes para mim, como Estela do Patrocínio. Eu li uma vez aquele que até é o título de uma pintura minha que está na Torre Malakoff, que é Reino dos Bichos e dos Animais, é o meu nome, que é um processo de Estela estar entendendo que foi adoecida dentro do manicômio. Ela não era uma pessoa doente. Ela foi adoecida nesse momento, que é quando eu trago o adoecimento de estar na cidade, né? Porque eu não tinha tanta pressa na minha vida. Eu não tinha tantas construções de pensamento crítico sobre mim mesma, sabe? E esse processo de adoecimento me aproximou da obra de Estela. Então, eu acho que ela é uma grande referência para mim. Tem outra referência de texto que é muito grande para mim, que é Manuel de Barros, que ele desconstrói a ideia das coisas, né? Tipo, tem um poema dele que ele fala... o esticador de horizontes. Tipo, esse tipo de coisa me pegava a pensar, poxa, eu queria construir essa imagem. Como é que a pessoa estica o horizonte? Como é que ele fala que não é da invencionática? Ele não era da informática. Eu não sou da informática, eu sou da invencionática. E eu ficava, eu quero construir isso com imagem, eu quero construir esse texto com imagem. Então era uma referência para mim muito grande também. Mas eu tenho muita referência de imagem que eu acho que é bem clássico, assim. Os grandes clássicos mesmo, assim. Qual é o nome daquele que eu gosto? Francis Bacon é uma referência muito grande, porque ele fraciona corpos, que é uma coisa que eu faço. Tem a coisa de Picasso também, que fraciona corpo, que é uma coisa que eu gosto muito, e que coloca o corpo no lugar de coisa, né? Que distorção e tal. E enquanto trabalhadores de artes, eu tenho referências dos meus amigos, assim, muito próximos, sabe? De como eles fazem, como lidam com o ser dentro do mercado, dentro da construção de relacionamento, né? Com as pessoas para estar no mercado. Todos são referências também. Quer citar teus amigos? Quero muito citar meus amigos. Edu Bezerra, que é, além de artista, ele é educador também. Um mediador foda, excelente. Com pintura, Alisson Nogueira, que é de Petrolina, de vermelho, né? Mas ele vive em Petrolina. Que tem uma pintura que conversa muito com a minha. Nando Portela, com a argila, com cerâmica, né? E com essa construção do bicho, gente, da provocação da fé, que é uma coisa que eu provoco muito também no meu trabalho. Tem muita gente, pô, Lu Ferreira, que me coloca para pensar muito na disfunção das coisas, a disfunção da imagem mesmo. Eu vou me danar a dizer de nome, gente. E aí, falando sobre essa coisa da palavra, eu acho que a palavra está muito presente em tudo, tanto nos teus livros, que a gente vai falar já já, mas também no audiovisual, né? Que agora, recentemente, tu pôde participar da produção do Deixa Eu Recitar Contigo, que é uma websérie que tu tá como poeta, e Chão, que é um curta-metragem que tu tá tanto como poeta como atriz. Então, fala um pouco como esses projetos que são de audiovisual ao mesmo tempo, porque o Chão traz muito de vídeo performance, né? Tem muito performance. Como é que tu se sente aí colocando em outro suporte, assim? Essa exposição também, tu pensa em...
se Vê, colocar a serviço disso? eu, enquanto trabalhando com o meu corpo, foi um encontro muito forte que eu tive com o teatro há uns 2 anos atrás. E porque eu estava nessa necessidade de sair da solidão de produzir, né? Porque enquanto produtora de plasticidade é muito solitária, é a gente sozinha e quase a gente não move o corpo. O corpo não está muito disponível, o corpo é só um instrumento para que aquilo aconteça. E eu estava sentindo a necessidade de que meu corpo fosse a coisa. E aí eu fui atrás do teatro e acabei depois fazendo esse curta-metragem com a direção de Felipe Volney, que me conheceu por conta da poesia. Assim, a gente trabalhava num coletivo que recitava em escolas públicas na Mata Norte. E aí fui chamada, foi a primeira vez que eu fiz e aquilo foi um acontecimento, assim, da minha vida, porque eu não estava acostumada, além de não estar acostumada com o meu corpo em cena, eu não estava acostumada com câmera e com pessoas atrás das câmeras e com a possibilidade de muitas pessoas verem depois, né? Então isso me deixou muito... me levou a outro extremo, porque eu estava num extremo de solidão para um extremo de coletivo muito grande, muita gente. É diferente. Boa. É diferente, mas eu não sei se... como é essa diferença, sabe? De se é bom, se é ruim, não tem essa... Mas tu gostou? Não sei. Até hoje eu não sei entender. Sério, porque eu tava É um fazendo processo tensa. ainda. Eu tava fazendo o tempo inteiro muito tensa de tipo, isso aqui sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. Sim. Tem que ter esse limiar de sou eu e não sou eu ao mesmo tempo para poder se resguardar, né? Não deixa eu recitar contigo que tu traz uma poesia tua no chão, a poesia de várias pessoas, mas não deixa eu recitar contigo. Tu conseguiu encontrar mais tu ali? Também não, porque o texto é uma personagem, não sou eu no texto. Sim. Não sou eu que escrevi, lógico, mas existe uma personagem que eu tentei trazer pra lá também, porque é isso, eu sou uma pessoa muito tímida, então eu fico tentando me resguardar. E com o audiovisual é muito difícil, né? Porque a câmera vê tudo, assim. Não deixa passar nada. As pessoas reparam mesmo. Então, eu tentei construir, eu não sei se eu consegui, tentei construir um personagem que se chegasse próximo do que era no texto. E que é muito parecida comigo, mas que não sou eu. Que nem ele tava falando agora nos bastidores sobre a grave personagem assim, então. Né? Tipo isso. Aí a gente tava falando sobre essa questão da solidão, do desenho, solidão do artista. E aí, tu tá agora com algumas exposições ativas. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais desse processo de montagem de uma exposição. É menos solitário? Você está lidando com a você está lidando com a curadoria. E como é também a diferença de você ter uma exposição individual, como você está tendo agora no Tropical Trópico, para as outras que são coletivas. Uma em São Paulo e a outra aqui em Recife. Eu tô em cartaz aqui em Recife, na Torre Malakoff e na Garrido Galeria. Eu tô em cartaz em São Paulo, na Luiz Maluf, e em Brasília, no Museu Nacional da República. A diferença de estar numa exposição individual e coletiva é que na individual a gente consegue mostrar a obra, né? Tudo que é narrado, sei lá, ligado, alinhavado, é a nosso próprio pensamento, assim. Tem uma coisa da curadoria, mas é mais distante. E na coletiva, é a ideia do curador. O tema. Quer dizer, nem sempre é a ideia do curador, mas é ele que está botando todo mundo junto, né? Para falar o que ele queria falar, assim. O que ele quer falar, no caso. Que é muito interessante, assim, ver o quanto de memória coletiva que a gente acessa produzindo.
que a gente consegue ver enquanto elas estão juntas, assim. É muito conteúdo parecido, sabe? Você fica, caramba, existe uma grande nuvem e onde a gente acessa esses conteúdos. E estamos fazendo. E isso é lógico, porque a gente tá no mesmo tempo e as coisas estão acontecendo no mundo para todos nós, né? E isso involuntariamente aparece no trabalho. E é muito interessante ver o quanto que a gente consegue conversar com os outros sem conversar. Sem nunca ter conhecido essas pessoas, enfim. Isso para mim tem sido muito interessante. Tanto quanto foi ver meu trabalho falando sozinho, sabe? Fala um pouco sobre o Tropical Trópicos. Foi tu que teve a ideia do título. E o que é que tu quis trazer com esse tema? Evoca muito, claro, o quente. As obras trazem tons muito terrosos, tons de vermelhos, assim. Então, fala assim a tua visão de artista. Tem a coisa do tropical, trópico, que são palavras muito parecidas, que é uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho com texto, que apareceu através da música de Itamar Assumpção, o Trópico, Tropica. E aí era para trazer o tropico. Eu queria que fosse um tropeço a exposição. Só que eu caí no derretimento, porque as minhas produções, elas têm um caimento de tinta, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa coisa do trópico, do tropical e dessa quentura que é o nosso país e o nosso estado. E o que aquilo estava reverberando na minha imagem, né? Aí a ideia foi mais ou menos essa, falar sobre quentura e sobre coisas que escorrem. Eu falo sobre movimento, então a coisa do escorrer é o movimento também, né? São obras recentes ou tem outras assim mais antigas? Então? Tem obra de 2022 a 2025. É desse tempo. Boa. Aí falando da recepção, como a gente vê a tua obra como telespectador. Telespectador não, né? Porque telespectador da tela. Mas não deixa de ser, né? Como espectadores, como pessoas que estão contemplando a tua imagem, as tuas imagens. Recentemente, né, você participou de uma residência de 3 meses com a Domo Dama em São Paulo. E tu já falou do teu êxodo de São Vicente para cá, para Recife, esse vai e volta ao mesmo tempo. E agora, como foi, né, tua experiência de fazer uma residência numa metrópole que é considerada uma das maiores metrópoles do mundo, e se isso influenciou no teu pós, nas obras que tu começou a fazer depois dessa residência? Super. São Paulo foi assustador no começo, assim. A cidade tem som de fim de mundo. A cidade corre, as pessoas não param para comer. As pessoas comem andando, tá ligado? Foi assustador mesmo, eu me assustei muito com a cidade. Eu demorei a ir andar na cidade, assim. Fiquei mais na residência. E por isso eu produzi muito. E que foi muito bom pro meu trabalho, porque eu consegui ver o que eu estava fazendo. Que estava mais difícil aqui em Recife, porque eu estava produzindo e já entregando para alguma coisa, sabe? Então, tipo, eu tinha pouco contato com o meu trabalho finalizado. E na residência eu tive isso, assim, consegui conversar com elas, sabe? Olhar para elas, entender. Mas teve, sim, uma mudança de... Não uma mudança, né? Mas, tipo, uma característica de cor que eu perdi um pouco lá. E tem uma coisa que foi bem interessante para mim, porque eu também passei um tempo indo pro Rio de Janeiro. E tem uma coisa no Rio e em São Paulo que eu não vi aqui, que é das coisas crescerem para baixo. Tipo, tem muito lugar que você vai e as coisas são embaixo. Tipo, o metrô tem muitas laudas que você desce de escada e você não sabe nem em que lugar da terra que você tá. Tá ligado? E aí eu fiquei, tipo... Parece aquela cidade do Quarteto Fantástico. Tem um vilão que ele é um topeira. Ele vive debaixo da terra. Pronto, tem essas coisas, sabe? Tem coisa de muito túneis, isso mais no Rio. E essas coisas apareceram muito no meu trabalho. Coisas que estão embaixo das coisas, que estão por trás e que estão em camadas. As camadas apareceram muito mais, assim, depois da Domo. Que era uma coisa que eu tapava muito com tinta, eram as camadas de trás, e que eu tenho achado muito interessante deixar as camadas
Pra gente ver essa coisa do que era e o que é agora, que é uma coisa que também eu acho que conversa muito com o teatro, que é a coisa do ensaio, né? Que aparece no momento que você tá indo à vera. A cena tá acontecendo, mas é um ensaio também. E aí na pintura tem essa coisa das camadas aparecerem, que vem um pouco dessa coisa de ter acessado o magma da Terra. Ela foi no centro da Terra e voltou. Sei lá, que lugar que eu tava dentro do... Sei não, eu ficava embaixo da terra e ficava apavorada. Teve uma vez que eu fui na Avenida Paulista e eu vi um negócio assim no chão que eu pensei que era de fossa. Quando eu fui olhar, era gente embaixo, era o metrô embaixo. E eu fiquei apavorada. Eu disse, caramba, meu irmão, o mundo existindo aqui embaixo e embaixo de muitos baixos, tá ligado? E aí, isso mexeu bastante com a minha pintura e com a forma como eu penso pintura agora. Essas coisas aconteceram. Mas o que eu ia perguntar é que é muito irônico, assim, essa coisa da residência, porque ao mesmo tempo que tu foi para um lugar que é muito agitado, tu meio que parou, né? Tipo, tu passou 3 meses só se dedicando à tua arte. E eu lembro que na época a gente tinha te chamado para fazer uma coisa do Macacada e tu tinha visto como uma oportunidade muito grande de se concentrar ali. Sim. E ficar esse tempo assim, tipo, observando o teu próprio trabalho. Então, eu acho muito irônico isso de tudo tá acontecendo lá fora, mas em algum lugar ali tu teve essa tranquilidade. Sim. E é isso, a residência, o lugar onde é a residência é habituada, é muito a parte de São Paulo. Eu não tive a realidade de São Paulo na residência, na casa, sabe? A casa tem verde, tem um jardim maravilhoso, tem pássaros cantando, o céu é azul. Tinha essas coisas. De que não era a realidade de São Paulo lá e que eu realmente tive esse tempo de me alimentar bem, de descansar, de produzir, de olhar para o que eu estava fazendo, de ler, de consumir conteúdo de arte. A casa tem muitos livros que eu nunca tive acesso e que eu tive. De estar em contato com outros artistas, né? Além de mim, tinha 2 pessoas lá, residindo também. Então, conversar sobre produção, no instante em que você pode voltar para o ateliê e aquele start que deu lá naquela conversa, você poder ir lá e efetuar na pintura, que foi muito rico para mim. Toda essa vivência foi... Ai, eu queria... minha gente, então, além de tudo isso que ela já falou, que faz criativamente, ela também tem um trabalho de autopublicados, que são 2 livros, Macambira e Pafala, que traz 2 linguagens, né? Traz tanto as poesias, como também traz os teus desenhos. De onde saiu essa vontade de externar as palavras, né? E por que se chama Macambira e Pafala? Eu quis externalizar no texto, em Macambira, foi a primeira vez em 2020, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu estava fazendo alguma coisa. E Macambira ele não foi feito para ser um livro, porque eu escrevia separadamente, sabe? Eu não escrevi querendo que fosse alguma coisa já. Eu ia escrevendo os textos separados, sendo que em um momento eu percebi que eu estava escrevendo com a voz da mesma personagem. E aí eu juntei tudo, amarrei tudinho e publiquei na internet. E aí eu estava precisando de grana na época e alguns amigos estavam interessados em ler mesmo o texto. Aí eu imprimi e o Sesc, inclusive, me chamou para a gente lançar na Bienal que teve aqui no ano, acho que foi 2021, nessa época já. E o Pafala é de 2022 e eu escrevi no momento de... Eu estava perdendo meu pai, eu tinha acabado de perder meu pai e tinha tido muitas coisas que eu deixei de dizer a ele e ele deixou de dizer também. E meu pai, antes de morrer, ele enlouqueceu. E antes de enlouquecer, ele me pediu um desenho e eu não consegui fazer porque eu não sabia o que desenhar, porque eu não sabia o que falar para ele. E aí, Pafala começou a existir com o título de Pra Falar as Coisas que Eu Não Disse. Mas aí eu achei que era um título muito grande
E aí eu fui reduzindo, eu botei pra falar. Aí não deu. Eu ficava, tá grande ainda, tá esquisita. Aí eu, pra fala. Porque era pra fala, né? E nesse momento, o livro, ele só tinha os desenhos. Porque eram todos os desenhos que eu queria ter feito. E não tinha palavra, porque eu ainda não tinha nada para dizer. E aí, o texto foi aparecendo assim aos poucos também. Não com a ideia de ir para o livro, mas eu fiquei naquela de tipo, essas coisas eu escrevia para ele. Facilmente eu escreveria isso para ele. E aí eu juntei tudo. Aí o título para fala é isso, para eu poder falar. E Macambira é um vilarejo que existe lá antes de chegar em São Vicente, que é meio encantado assim na minha memória. Eu tinha uma tia que vivia num sítio em Macambira. E eu ia para lá muito criança, assim, e tive vivência de bica, de ver bicho, de atirar com baleadeira nesse sítio, de ter me perdido dentro de uma mata, uma vez com um primo muito pequena. E, tipo, eu não sei até hoje como foi que a gente conseguiu achar a pista. Eu tava até, tipo, a gente tinha tomado banho de bica, eu tinha saído de toalha, assim, a minha toalha saiu do meu corpo, eu saí nua da mata, tá ligado? Eu tenho essa lembrança. E aí Macambira é esse lugar que eu tentei trazer pro conto, né? Que é essa coisa meio mística mesmo. Fantástico. Fantástica. É um lugar que existe na minha memória, sabe? Porque eu já tentei conversar com meu irmão, com meu primo sobre lembranças desse lugar e eles... Ficou muito pra mim, assim, eu acho que foi forte pra mim. Foi mais forte pra mim do que pra eles, de repente. Mas, poxa, eu me senti... vários momentos, assim, muito tocada, mas a infância traz muito essa coisa coisas que eu lembro, que eu não sei se é verdade ou se foi coisa da minha cabeça, assim, né? Sim. E aí, tu tem uma coisa que traz muita infância para as tuas obras, mas ao mesmo tempo tu se considera uma pessoa autodidata no sentido de trazer essa técnica para as coisas que tu faz. Tu fez alguns cursos assim para chegar até aí, eu tipo foi mais aprendendo mesmo assim e decidiu. Eu acho muito interessante o que tu falou, a tua trajetória, porque foi muito as coisas que tipo, você mostra para o mundo porque as pessoas sentem a necessidade de ver. E não tu sente a necessidade de mostrar, tipo assim, tipo, tu traz as tuas obras e, logicamente, aguçam a mente das pessoas e elas querem estar atentas a isso. E com as poesias também foi meio que isso, assim, a galera queria tanto a parte física ali, tocar e ler mesmo, que acabou que tu foi se jogando nessa coisa de autopublicar. Uma coisa que muita gente, assim, que já há muito tempo escreve e tal, não tem coragem. Eu acho que requer muita coragem também, tá ligado? Botar as caras. Sim. Mas fala um pouco, então, aí sobre essa questão da técnica e da criatividade, assim, como foi que tu se encontrou nessas coisas e se realmente é uma coisa necessária, talvez você se debruçar nisso tudo. Eu acho que tanto na técnica quanto na coisa mais criativa, né, poética e tal, eu executo a mesma linguagem, que é de lembrar e esquecer. Eu passei por algumas escolas, eu passei pela escolinha de arte, pelo IFPE. E aí tem essa construção da técnica, né, de mostrar a você todas as possibilidades do que você pode fazer. Mas enquanto eu fazendo, enquanto profissional, para mim é um percurso de esquecer tudo, sabe? De tentar fazer o meu traço mais infantil. Eu acho que tem um pouco disso no que tu falou, né? De ter essa coisa da infância na minha coisa. Porque é eu tentando esquecer o que eu já sei, para acessar alguma coisa. E nessa coisa técnica, eu acho que eu já falei, né? É isso. Eu tentando lembrar e esquecer, tipo, do que eu sei. É como se, tipo, tu estivesse indo atrás de coisas, porque todas as pessoas que são seres humanos vão atrás de livros, vão atrás de coisas
Mas o que tu traz pra tua obra é o que tu quer. É. Tipo, tu absorve o que tu quer, não necessariamente tu vai pegar tudo aquilo que tu aprendeu, mas tu pega uma coisa ou outra que agrega, né? É, porque eu gosto de ter a surpresa, sabe? É sempre uma surpresa pra mim. Eu nunca pinto com projeto. Eu não faço um rascunho antes e vou pra tela. A tela é a grande surpresa. Eu nunca sei até o final. Até ela terminar, eu não sei o que é. E isso pra mim é a mágica do meu trabalho, pra mim, sabe? É o que me faz descansar no meu trabalho. É não saber o que vai acontecer. Então eu tenho muita ansiedade pra saber o que é que vai se tornar no final. Porque aquilo fala com a minha vida. Então, pra mim é importante nesse lugar, de, tipo, não ter preparo para o que eu vou sentir. De estar totalmente desprovida de saber mesmo, assim. Eu quero que aquilo fale comigo. É isso, assim. Minha busca. Isso. É isso, se a gente continuar conversando aqui, vai ser muitas coisas, muito papo, mas ainda não acabou. Tem isso também, né? Eu fiz aqui um suspense, mas ainda não acabou. A gente tem a dinâmica, né? Que a gente sempre traz no final do episódio uma dinâmica. E aí eu quero saber se tu topa participar dessa dinâmica. Como é essa dinâmica? A dinâmica é surpresa. Então eu topo, né? Mistério. Eu vou falar isso. Bom, R$2 uma dinâmica misteriosa. A dinâmica misteriosa. E a brincadeira que a gente vai fazer hoje com a Ana Neves é a seguinte. Eu vou levar umas perguntas para tentar decifrar algumas imagens que passam na tua mente assim, rapidamente. E aí tu vai responder. A ideia é ser um jogo rápido, mas fica à vontade também. Se você pudesse congelar um momento da sua vida em uma imagem, que imagem seria? Eu nascendo. Qual cor você levaria na mala se fosse morar em outro planeta? Verde. Boa, também amo verde. Se você tivesse que pintar um dia perfeito, qual seria a primeira coisa que entraria no quadro? Acho que uma ciranda. Se você pudesse transformar o coletivo de sua obra em um único cheiro, que cheiro teria? Alho. E se sua obra fosse um animal, qual seria e o que ele estaria fazendo? Acho que um búfalo. Acho que ele estaria tentando colocar o chifre nas costas. Tem isso, é? Sei lá, eu tô pensando. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. E é com esse búfalo colocando o chifre para trás que a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer, Ana, por ter aceitado participar. Foi muito massa. E é isso. Sigam lá Aramati nas redes sociais e acompanhem o trabalho dela. Obrigada pelo convite. É nóis.